Meus amigos, até onde a nossa sociedade será capaz de chegar? Bem-vindos mais uma vez ao canal Livro na Veia. Eu sou o Rafael Santana e neste vídeo eu vou conversar com vocês sobre o livro Fahrenheit 451, esse clássico da distopia escrito por Ray Bradbury. Fahrenheit 451 é uma grande crítica aos regimes autoritários de qualquer tempo. É uma obra política que se tornou um clássico da distopia e também um dos livros mais censurados. Publicado originalmente em 1953, é um livro redescoberto a cada nova geração, pois ainda tem algo importante a nos dizer. E põe importante nisso, hein? Esse camarada aqui, aqui temos a foto do Ray, criou uma história fundamental. Todo leitor deveria ler Fahrenheit 451 pelo menos uma vez na sua vida. É um livro que fala sobre livros e também sobre sociedade, e traz, através da sua trama e das suas muitas figuras de linguagem, aquilo que a sociedade é capaz de fazer consigo mesma. E não são coisas boas não, tá, gente? Essa edição publicada pela Biblioteca Azul, um selo de livros mais cult da editora Globo Livros, traz inclusive uma introdução escrita por Neil Gaiman, falando um pouquinho da sua experiência como leitor de Fahrenheit 451 e da importância que a obra tem não apenas para si, mas para a sociedade como um todo. É um texto bem bacana. Se você tiver essa edição, leia ele, tá? Antes de começar a sua leitura. E o livro começa com a seguinte frase: queimar era um prazer. Aqui, na história de Fahrenheit 451, a gente conhece um personagem chamado Guy Montag. Ele é um bombeiro, mas não é a definição de bombeiro que a gente conhece hoje. No tempo em que a história se passa, que é algum momento do futuro, os bombeiros não apagam incêndios. Eles criam incêndios. Eles trabalham para pôr fogo em livros, em bibliotecas e também em residências e, se a pessoa não colaborar, em pessoas que estejam cometendo o crime de manterem ideias vivas em exemplares impressos. Ideias, pensamentos, sensos críticos, histórias, ficções, tudo que possa levar as pessoas a questionarem a sua realidade. Há um governo autoritário e extremamente manipulador, controlando tudo e todos na época em que a história de Fahrenheit 451 acontece. E esse governo, ele meio que incentiva a futilidade, incentiva o consumo exacerbado, exagerado de conteúdos culturais que não levam a pessoa, não levam o ser humano a nada. São músicas, programas televisivos, de todos os tipos possíveis, mas que não agregam nada, não trazem nada de valor, não trazem nada substancial, nada que leve os seres humanos a pensar. Na verdade, levam os seres humanos a se emburrecer, a se tornarem cabeças vazias, cabeças ocas, literalmente. Não tão vazias, na verdade, cabeças cheias de porcaria, de coisas que definem a alma, o espírito humano. Consumir conteúdos culturais fúteis, irrelevantes, que não agregam nada, que são extremamente rasos e toscos, é algo bacana, é algo, né, que está na moda. E isso é o que acontece aqui na sociedade de Fahrenheit 451. Você ler livros, ter bibliotecas em casa, é um absurdo, é o crime máximo aqui na sociedade desse livro. Inclusive, você pode ser denunciado pelos seus vizinhos, por parentes, inclusive. O Guy passa por uma situação parecida dessas. Ter um livro em casa é o maior pecado que você pode cometer como cidadão na história de Fahrenheit 451. E você vai sofrer consequências por isso, hein? Se algum conhecido seu acionar o alarme e chamar os bombeiros para irem até a sua casa, você não apenas vai preso pelo crime de ter conteúdos, né, que te levam a pensar, livros, mas também vai ter esses materiais queimados e talvez até a sua casa junto com eles. Tem uma cena aqui de uma idosa que tinha uma biblioteca e que foi denunciada e que o Guy Montag, que é o bombeiro principal aqui da história, vai junto com os seus outros parceiros de trabalho até lá para colocar fogo naquele acervo, naquela biblioteca, na casa também. Só que a idosa, ela não aceita ir embora, não aceita ser presa, não aceita abrir mão daquilo. E simplesmente ela é incendiada com tudo. Com a casa e com os livros. Aquilo vai afetar demais o Guy Montag e a partir dali ele vai tomar atitudes bem drásticas na vida dele.
Só que essa mudança radical do personagem, que era um homem completamente conformado com esse sistema político e social desse lugar onde ele mora, que inclusive é um país que está em guerra, ele afirmava categoricamente, acreditava com firmeza que esse modo de pensar, esse modo de viver, era o modo correto. Apesar de que ele tinha indícios, tinha ali alguns aspectos, de que não estava satisfeito com essa vida, mas aceitava viver essa vida. Porque muitas das vezes, quando você está vivendo num país governado por pessoas autoritárias, por governos controladores, manipuladores, ditatoriais, você pode ser três tipos de pessoa. Ou você vai ser a pessoa que vai lutar contra esse sistema, e provavelmente vai ser um inimigo, né, de tudo, de todos, e vai ser perseguido e pode inclusive perder a vida. Ou você vai ser aquela pessoa que concorda com esse sistema, sabe? Que passa pano para tudo que esse sistema, que esses governos autoritários fazem. Ou você vai ser a pessoa que questiona, que é contra, mas que aceita a situação porque não tem coragem de lutar contra ela. Você vai ser uma dessas três pessoas. O Guy Montag, do meu ponto de vista, no começo do livro, ele era essa pessoa que sabe que está errado, mas que aceita. Porque o que ele pode fazer, né? Eu sozinho não tenho como mudar nada. Então vou continuar aqui, vivendo a minha vidinha básica, normal, tendo meu emprego, minha família, né? Ele é casado com uma mulher chamada Mildred, tendo minha casa e tudo mais, sendo respeitado no meu trabalho. Vou viver essa vida aqui, sossegado, sem esquentar minha cabeça com nada. Para quê? Mudar o que já é concreto na sociedade em que eu vivo. Ele pensava assim. Só que num determinado momento, numa noite, inclusive, ele acaba encontrando uma jovem chamada Clarice, que começa a questioná-lo. Ela não tem essa cabeça obliterada, sabe, pelo sistema político daquele lugar. Pela sociedade, inclusive, né? Porque tem muitas pessoas que corroboram, que reverberam coisas que os governos autoritários impõem para as pessoas. Os governos autoritários só se mantêm no poder porque tem gente na sociedade que lhe dão sustentação, que corroboram aquilo que esses governos ruins fazem. E que, de certo modo, até atacam e vão contra pessoas que questionam esses governos. A gente está vendo isso aí acontecer em vários lugares do mundo, não apenas agora, mas em várias épocas diferentes ao longo da existência humana. E, infelizmente, isso vai continuar existindo. Governos ditatoriais, governos autoritários, psicopatas no poder sempre vão existir. Até onde isso pode chegar na nossa sociedade, só Deus sabe, né? Mas o que importa é que a gente, diante de um governo autoritário, como que você vai reagir? Que tipo de pessoa você vai ser? A que luta contra, a que aceita tudo calada, porque não tem muito o que fazer, ou a que concorda com tudo, sem ter nenhum tipo de questionamento, nenhum tipo de senso crítico. Você é um robozinho do sistema. Você simplesmente repete tudo o que o sistema diz para você. Qual pessoa você seria num regime totalitário? O Guy era a pessoa que até sabia que estava fazendo coisas erradas, mas que não queria mudar nada. Queria que tudo continuasse como está, porque para ele a situação está confortável. Enquanto que a Clarice e sua família e tudo mais, era aquele tipo de pessoa que não concorda com a maneira como a vida é, com a maneira como o governo manipula e mantém as coisas existindo e funcionando. Mas eles, de certo modo, também mantinham as coisas, né, seus pensamentos, suas ideias, às escondidas, porque sabiam que poderiam correr risco de vida se ficassem expondo seus pensamentos e suas ideias por aí. Mas a Clarice, ela não tem esse temor, porque ela começa a questionar o Montag, começa a fazer algumas perguntas bem que tocam ali na ferida dele. E a partir desse contato com ela, que acontece várias vezes ao longo do comecinho do livro, ele vai sim questionando a si mesmo e vendo o quanto a sua vida é uma ilusão, o quanto tem coisas erradas nela, o quanto ele tolera coisas que não deveriam ser toleradas. E aí, o estopim. O primeiro estopim, na verdade o segundo, né? Porque o primeiro foi começar a ter contato com a Clarice. O segundo vai ser algo que vai acontecer com essa personagem, não vou dizer o que, mas que vai mexer muito com o Montag. E o terceiro estopim vai ser a morte dessa idosa nessa casa.
queimada junto com essa casa, com os seus livros. O Montag vai meio que roubar uma parte do acervo dela, alguns livros. Na verdade, ele já estava fazendo isso em outras casas. Em outros incêndios que ele causou, ele já tinha levado um outro livrinho com ele. Ou seja, já havia uma chamazinha de mudança no modo de viver dele. E ele vai tomar uma decisão, junto com um outro personagem chamado Faber, que vai mudar tudo. A vida dele, pelo menos, vai mudar completamente se ele colocar essa decisão em prática. Mas, a partir da atitude dele, a sociedade que o rodeia também pode vir a mudar. Mas será que os planos dele vão dar certo? Porque tem um outro personagem aí que é o chefe dele, o Beauty. E tem uns cachorros mecânicos aí meio sinistros também na história. E várias outras formas de controle, né? Controle autoritário mesmo, sobre essa sociedade que está de olho no Montag. Eu não vou dizer mais nada que vem a seguir nessa história, mas o que eu digo para vocês é que, através do texto do Ray Bradbury, eu sempre me embolo um pouquinho para falar esse nome, Bradbury. Ele tem um texto extremamente rico, extremamente bem elaborado, que é um pouquinho difícil de ler em alguns momentos. Fahrenheit 451 é um livro bem curtinho, que tem mais ou menos ali 214, 215 páginas, mas é um texto razoavelmente denso, tá? Não é aquela leitura que você desliza com muita facilidade. Porque é uma leitura feita para se pensar, para você refletir, para você se questionar. E questionar a sociedade à sua volta. Enxergar, ver quais as semelhanças que o nosso mundo atual tem com o desse livro aqui. Eu vejo vários, tá? Tem várias coisas acontecendo no mundo e no Brasil também que, sabe, se você parar um pouquinho, tirar um pouquinho ali suas paixões políticas, por exemplo, você vai ver que polarização, idolatrar um político X, um político Y, né? Passar pano para tudo que fulano Beltrano faz, ir atrás de opiniões de influenciadores, de artistas, que muitas das vezes não tem a sua realidade de vida, mas quer cagar regra para você, te impor regras, sabe? Que para eles tá tudo bem, eles são ricos, famosos, milionários. Se der merda no Brasil, eles podem correr para qualquer lugar do mundo, né? Mas enquanto tiver tudo bem para eles, eles continuam por aqui. Por mais que para a maioria da população, né? Por mais que a maioria da população esteja ferrada, passando uma dureza na vida, se para eles está tudo bem, está tudo certo, dane-se, né? Então, assim, tem muitas coisas erradas no Brasil. Sempre teve muitas coisas erradas no Brasil. E eu identifiquei, ao longo da leitura desse livro, várias semelhanças com algumas coisas que temos aqui. Não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. O mundo, se você não está acompanhando muito o cenário político e social do planeta, não apenas do Brasil ou da América Latina, fique sabendo que o mundo não está vivendo um dos seus melhores momentos, não. Tem muitas tensões políticas por aí, tem muito autoritarismo, muita imposição de ideias, de pensamentos, de faça o que eu quero que você faça, mas não faça o que eu faço, tá? O que vale pra você não vale pra mim, porque você tem que ser o oprimido, você sempre tem que ser o oprimido, tá? E muitas das vezes oprimido por mim, pelas minhas ideias. E eu tenho que estar por cima da carne seca, te apontando tudo que tem de errado na sua vida e mantendo você aí no lugar onde você está, tá? É assim que a elite e que algumas pessoas usadas pela elite, pelo sistema, agem. Só que muitas das vezes a gente não vê isso, não percebe isso. Eu vou parar por aqui. Porque não quero ter aqui um debate político. Eu quero que você leia esse livro e você mesmo pense a respeito, reflita a respeito da sua vida e da sociedade em que você está inserido. E veja que tudo que está ruim pode ficar pior, tá? Se a gente não tomar muito cuidado, se a gente não atentar para todos os detalhes possíveis, tá bom? Políticos, pessoas de autoridade, pessoas que têm influência, tá? Sempre podem piorar o que já não é bom. Porque muitas das vezes, pessoas que têm destaque na sociedade estão sempre preocupadas única e exclusivamente com as suas próprias vidas, com o que elas têm a ganhar e com o que elas têm a manter. E se for necessário ferrar a vida de todo mundo que está abaixo dela, né, na cadeia social,
que ferre, desde que eu esteja por cima, né, do pedestal. Muita gente com poder, tanto aquisitivo quanto poder de influência, pensa dessa forma. Então, uma coisa que eu digo, que eu aprendi com essa leitura, que eu já tinha em mente, mas que foi reforçada com essa leitura, é a seguinte: tenha senso crítico. Não vá atrás de manada, não vá atrás de pessoas que acham que têm o dever e o direito de mandar na sua vida. De mandar na maneira como você deve pensar, na maneira como você deve agir, no que você deve acreditar. Você tem que ter alma, você tem que ter individualidade. Você tem um cérebro, que é só seu. Um corpo, uma alma, um coração, um desejo, que é só seu. Então não vá cegamente atrás de nada nem de ninguém, tá? Pense, tenha senso crítico, que é o que a sociedade de Fahrenheit 451 não tinha. A maioria das pessoas nessa sociedade não tinha, porque elas eram literalmente obliteradas por uma enxurrada de conteúdos culturais. A esposa do Montag fica o dia inteiro assistindo um monte de futilidades na televisão, em telões, que cobrem todas as paredes da sala. E é o que a gente vive hoje. Quantas pessoas gastam horas e horas do seu dia com coisas inúteis, seja na televisão, seja em letras de músicas, seja em redes sociais. E aí sabe, dá vontade de pegar a pessoa e sacudir quando eu vejo alguns comentários, seja aqui nos meus vídeos, seja nos vídeos de outras pessoas, de outros influenciadores literários, tanto aqui no YouTube quanto em outras redes sociais, em outros lugares, pessoas falando assim: ah, como é que fulano conseguiu ler 10 livros em um mês? Quanto tempo você gastou? Vá lá. Tem o histórico no TikTok, tem o histórico no Facebook, tem o histórico no Twitter, no Instagram, em todas as redes sociais. Tem um histórico lá, uma seçãozinha, que mostra quanto tempo você gastou, tá? Com aquela rede social. Eu vou mostrar pra vocês, só pra encerrar o vídeo, o meu histórico do Kindle, do aplicativo Kindle, que é o aplicativo de leitura de e-books da Amazon. Aqui, nessa partezinha aqui, mostra como é que tá o meu histórico de leitura. E diz assim: você bateu o seu recorde de sequência de leitura. Você adicionou mais uma semana à sua sequência e ultrapassou sua melhor marca. Esse é o caminho. Eu tenho 25 semanas consecutivas de leitura e li através do aplicativo Kindle, e-books, durante os 7 dias, né, passados, consecutivos, de forma consecutiva. Ou seja, nessa última semana, eu li todos os dias um pouquinho, né, de algum livro aqui no Kindle. E aqui, ó, vai mostrando o calendário. Aqui é o mês de fevereiro. Eu li todos os dias, só não li no dia 23 e no dia 29. Em janeiro, eu só não li no dia 13, 19 e 14. Dezembro foi um mês mais corrido, e aí eu teve mais dias que eu não li aqui, mas li livros impressos. Vai mostrando, ó. Antes, né, estava mais esporádica a minha leitura no Kindle, de e-books, né? Porque eu também leio livros físicos. Mas assim, por quê? Por que eu, no caso, tenho aqui, li todos os dias de fevereiro, quase, só 2 dias que eu não li, enquanto que tem gente que diz que, eu tô, sei lá, não sei quanto tempo sem ler nada. Não é por falta de tempo. Não é por falta de tempo. Se você não concorda com essa minha afirmação, tudo bem. Mas as pessoas darem como desculpa que não leem por falta de tempo, é a maior mentira que existe, tá? Você não ler porque não tem condições de comprar livros com frequência, eu entendo. Porque eu compro livros com frequência, mas parcelo tudo em 10 vezes sem juros. Porque dinheiro, mesmo sobrando, eu não tenho. O que eu tenho é cartão de crédito e eu dou um jeitinho de encaixar mais aquele gasto no mês seguinte. Mas assim, a pessoa dizer que não lê porque não tem tempo, vai lá no histórico da sua rede social, do Instagram, do Twitter, do TikTok, e vê quantas horas por dia você gastou com aquela rede social. Que aí você vai ver que tempo você teve. Só não usou aquele tempo com coisas, né, mais importantes, mais relevantes para a sua vida, certo? Não é uma acusação, tá, gente? É só uma reflexão. Porque uma das coisas principais que é mostrada aqui nessa história é exatamente isso. As horas e a vida que as pessoas entregam para coisas extremamente imbecilizantes, tá? Enquanto que para coisas construtivas, coisas que vão te fazer ter senso crítico, coisas que vão te fazer pensar, que vão te deixar mais inteligente, que vão te tornar um ser humano melhor, as pessoas
né? Não tenho tempo. É a desculpa esfarrapada que a maioria das pessoas dá. Então é isso, pessoal. É uma leitura extremamente importante e extremamente, sabe, que catuca mesmo na nossa alma, na nossa ferida, e que mostra que lá nos anos 50, quando a televisão ainda estava começando a se popularizar, o Ray já estava refletindo e concluindo para onde a nossa sociedade iria. Para a imbecilização e idiotização que aconteceria na nossa sociedade. E é o que temos visto aí. Um monte de analfabetos funcionais. Pessoas que aprenderam a ler, mas que não usam esse conhecimento. Que não usam essa habilidade para coisas boas. Porque é mais fácil, né? Ficar ali, ó. Ou ficar aqui ouvindo um monte de porcaria, um monte de música fútil, com letras horríveis, que às vezes nem letra tem, é só um barulho, né? Senta, senta, senta. E por aí vai. Sabe? É difícil. Eu não sei, eu realmente não sei daqui a, sei lá, 100 anos, como é que vai estar a nossa sociedade, tá? Talvez, como já acontece hoje em dia, quem lê vai literalmente ser perseguido. Porque hoje em dia, quem lê já é considerado um ET. Eu venho lendo no ônibus, e quando eu leio o livro físico, na maioria das vezes eu leio assim. Ó, leio assim, com o livro embaixo, quase no colo. Porque se eu fico assim, é batata. Quando eu olho pro lado, tem um monte de gente me olhando assim, com uma cara assim meio estranha, sabe? Como se eu estivesse fazendo uma coisa, sabe? Como se eu tivesse com uma meleca no nariz e não soubesse. Eu fico me perguntando, se eu estivesse ouvindo um funk, que não tem nada, né? Funk ou qualquer outra música, sertanejo também, tem esses sertanejos aí, de hoje em dia, também não tem porcaria nenhuma nas músicas. Se eu estivesse lendo qualquer besteira no Facebook ou no Instagram, ou, sei lá, se eu estivesse falando mal da vida de alguém com o meu colega ali de banco, ninguém me olharia. Mas se eu tô num ônibus ou numa fila com um livro aberto, aí eu viro um ET. Se hoje já é assim, como é que vai estar daqui a 100 anos? Será que teremos liberdade? Será que seremos mal vistos por querer colocar na nossa mente coisas boas, coisas construtivas? Fica aí a reflexão de Fahrenheit 451. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Até a próxima, pessoal. Tchau.